volto a falar aqui, nós temos duas regularizações e é isso que você precisa saber explicar para o seu cliente. Temos a regularização registral e a regularização chamada regularização administrativa. A regularização administrativa ela se dá através de autorizações, alvará de funcionamento, ABITS, são autorizações dos entes federativos, a União, Estado, Município. Então nós temos que separar. Quando eu faço uma ação de uso capião, um uso capião extrajudicial, isso não quer dizer que eu regularizei de forma automática na prefeitura. Uma coisa não envolve a outra. É claro que se eu tiver o imóvel registrado no meu nome, fica muito mais fácil de eu conseguir essa regularização administrativa. Fica mais fácil porque, de certa forma, eu sou proprietário, então eu consigo me comunicar com os entes federativos, a prefeitura municipal, eu consigo buscar a regularização registral. Através da regularização registral eu consigo buscar a regularização administrativa, mas são regularizações diferentes e é isso que você precisa saber, tá? Então, nós temos aí no Brasil duas espécies de regularizações de imóveis. Regularização administrativa, junto aos entes federativos, União, Estado, Município. Estou falando de alvará, estou falando de anistia, estou falando de respeitar o plano diretor. E existe a regularização, aquela que eu faço no cartório de imóveis. São procedimentos que eu utilizo para obter regularizações diferentes. Não exige uma conexão entre elas, tá bom? Então, muito interessante. Conversamos aqui sobre anistia, você já domina o assunto, a lei de anistia. Falamos aqui, uma lei eficaz. Quando nós falamos de regularização administrativa, regularização junto aos entes federativos, nós estamos falando sim de regularizações de situações que envolvam problemas administrativos, que são aumento da área construída, sem uma verbação, sem a autorização da prefeitura, do município. Isso é muito comum. Falamos aqui do recuo obrigatório, que não é respeitado, muitas vezes pelo plano diretor, pelo Código de Obras Municipal. O recuo da frente, né, o chamado recuo frontal, o recuo posterior, os recuos laterais, que não são respeitados também. Elementos como exemplo, pilares, beiras, paredes, varandas, portões que invadem a área pública, como a calçada. Então tudo isso tem a ver com regularização administrativa. As condições mínimas para que exista aí habitabilidade, né? Ou seja, uma habitabilidade de fácil acesso, tá? Falamos aqui também dos benefícios quando eu tenho essa regularização, inclusive eu consigo vender esse imóvel com mais facilidade, eu consigo de fato ter acesso ao valor de mercado, porque é um imóvel totalmente regularizado. Nós falamos aqui que nós temos 3 regularizações administrativas, a automática, a declaratória e a regularização administrativa chamada simples ou simplificada, também chamada de regularização comum. Então são 3 formas, 3 modalidades de regularizações administrativas, ok? Só relembrando aqui para você saber. Falamos das etapas, das vantagens, falamos também do alvará de funcionamento da prefeitura, conversamos como conseguir esse alvará de funcionamento, passo a passo, como que você vai conseguir na prefeitura esse alvará, a segunda via também. Explicamos aqui também a emissão da segunda via, que pode ser feita pela internet ou presencial, batemos um papo sobre isso. Trouxemos aqui um caminho da rota, né? Como definir o pedido, definir o tipo jurídico de empresa, conversamos sobre tudo isso, muitas informações importantes. Não vamos esquecer, volto aqui nessa revisão que estamos fazendo nessa aula, nós temos requisitos para obter o alvará de funcionamento. E esses requisitos vão depender também do tipo de comércio, do tipo de empresa. E aí nós conversamos aqui na aula anterior a respeito da alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiro, o órgão que verifica as normas de segurança e sinaliza quais são as adequações necessárias para o local funcionar. Falamos também da licença ambiental, também muito importante, âmbito federal, do IBAMA, inclusive para situações de empresas, indústrias, metalúrgicas, mecânica, têxtil, vestuário, madeira, química, obras civis, conversamos sobre isso, transporte também, turismo, atividades agropecuárias e outras também. Falamos também, então relembrando aqui, também mais uma forma de alvará de funcionamento, é a licença sanitária, a Anvisa, e é muito importante para restaurantes, lanchonetes, também pessoas que trabalham com qualquer segmento alimentício, então entra até mercado, açougue, né, também entra, então cosméticos também, não fica só no âmbito da alimentação não, perfumes, medicamentos, insumos farmacêuticos também, então é importante conversar sobre isso. Falamos aqui da licença também de produtos de origem animal, também é necessária, e essa licença ela vai ocorrer através, licença alvará de funcionamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e temos também o licenciamento de produtos químicos controlados também, que é feito
com base na lista composta com pelo menos aí 146 itens, atividade também controlada pela Polícia Federal. Então, importante saber. Falamos aqui dos documentos necessários para que possamos ter aí acesso a essa alvará, a esse licenciamento, ou essa alvará, ou licença de funcionamento, e conversamos também aqui sobre os tipos, as variações de alvará de funcionamento. Nós temos o auto de licença de funcionamento, apelidado como ALF, temos o auto de licença de funcionamento condicionado, apelidado como ALFC. Você anotou no seu caderno, você anotou aí no seu computador também o alvará de funcionamento de local de reunião, LFC, e também o alvará de autorização para eventos públicos e temporários, assunto importante e pertinente também, tá bom? Então, voltando, só para você lembrar, para você rever, falamos muito bem da Lei de Liberdade Econômica, é uma brecha. Nós que atuamos na área de regularização de imóveis, no direito, nós precisamos de brecha. E uma brecha que nós temos na nossa mão, uma carta na manga, é a Lei de Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874 de 2019. Falei sobre essa lei, expliquei muito bem. Ela é conhecida como a Lei de Liberdade Econômica, porque o grande objetivo dessa lei é proteger e diminuir a burocracia em relação à regularização das atividades, alvarás de funcionamento para as pequenas empresas. Então isso é importante. É uma lei que fundamenta diversas ações e muitos pedidos administrativos. Então, anote aí, uma lei que quem mexe com regularização de imóveis, principalmente a parte administrativa, seja o advogado, o engenheiro, tem que saber a Lei 13.874, tá? Então é importante aqui também. Vamos lá. Quando eu falo para você aqui também, nós falamos aqui na última aula sobre o embargo de obra e a efetiva paralisação dos trabalhos. Como acontece esse embargo? Nós falamos aqui do recurso, que nós temos 30 dias para poder, de fato, consertar, retificar ou demolir o que fizemos que gerou o embargo da obra. Temos a parte recursal administrativa e temos aí as ações. Entre essas medidas judiciais, conversamos no mandado de segurança para evitar ou autorizar a continuidade da obra, evitando o embargo da obra integral ou parcial. Tá? Conversamos sobre isso também. Inclusive conversamos a diferença do embargo de obra e interdição. Explicamos isso também na nossa aula também. Então, trabalhamos muito bem esse assunto das regularizações administrativas para que você possa dominar com muita qualidade e possa explicar, ajudar o seu cliente a entender como é feito o passo a passo, tá bom? Falamos aqui da possibilidade de recurso, olha só quanta informação importante. Agora sim, caminhando para o plano diretor, nós precisamos estudar sim. Não dá para trabalhar com regularização de imóveis, judicial ou extrajudicial, sem conhecer o conceito de plano diretor. Então nós temos que conhecer, temos que dominar para poder ajudar nossos clientes, que muitas vezes nem sempre são só residenciais, mas também são comerciais, empresariais, algum segmento específico, então merece uma atenção especial. Professor Júlio, o que é o plano diretor? O plano diretor é conhecido também como plano diretor municipal. É uma ferramenta legal que visa, assim, dar orientações, criar princípios, regras básicas de convívio. Entre essas regras básicas de convívio, a ocupação do solo, tornando por base o lado de interesse, sempre o interesse coletivo e difuso, sempre trazendo a preservação também da natureza, do meio ambiente, da memória da cidade. O plano diretor é sim uma ferramenta de interesse público, interesse coletivo, interesse social, e deve ser respeitado sob várias penalidades que podem impactar diferentes municípios. Normalmente é muito parecido, né? O plano diretor, nós sabemos que é uma lei que traz uma regra geral para o nosso país, mas nós temos muitas regras específicas vinculadas ao município. Nós vamos explicar isso muito bem. Então, o plano diretor municipal, também conhecido como PDM, é o mecanismo legal que visa orientar essa ocupação do solo urbano. Nós temos o regramento também do módulo rural, temos o regramento também da metragem, né, metros quadrados. Então, tem várias formas de regularizar e criar bases de orientações, e o plano diretor tem essa função. Essa é a função do plano diretor. O plano diretor no Brasil, ele é conhecido como instrumento de política, de desenvolvimento e de expansão urbana. De acordo com a Constituição Federal e também o Estatuto da Cidade, o plano diretor municipal é uma ferramenta que tem o objetivo de gerar proteção ao desenvolvimento, ao crescimento, aos aspectos econômicos, físicos e sociais da cidade. A cidade, como um espaço onde a vida desenrola, acontece, tem moradia, tem trabalho, tem educação, tem cultura, tem lazer, tem transporte, e nós precisamos de um regramento em relação a isso. Inclusive em relação às praças, utilização das vias, e o plano diretor traz essa regulamentação.
O objetivo do plano diretor é promover sim a ordenação dos espaços para que seja habitável para todos. Esse é o grande objetivo. O plano diretor também consiste numa lei municipal e é a condição para que proprietários de solo urbano não edificado ou subutilizado ou não utilizado possam não entrar em atrito com normas jurídicas. Quando nós falamos da história do plano diretor no Brasil, eu trago para você o planejamento urbano. Ele existiu, pelo menos na forma, isso aconteceu na colonização portuguesa. É isso mesmo, lá na colonização portuguesa, que tornou-se inconstante a sofisticação do desenvolvimento dessa ciência e trouxe aí um regramento em diversos países, isso na época do iluminismo, onde nós tivemos aí a aplicabilidade também bastante extensa por todo o Brasil. Então surge o plano diretor, aí não é algo recente não, é algo antigo, é algo lá dos primórdios lá. Quando nós falamos do plano diretor, eu quero trazer para você aqui, nós temos o aparecimento do plano diretor atualmente na Constituição Federal. Na Constituição Federal nós temos o regramento também do plano diretor da Assembleia Constituinte. O planejamento do plano diretor, um planejamento urbano, e antes de se tornar uma norma jurídica, era estudado pelos teóricos, pela ciência da administração e da economia. Plano diretor e as regras básicas é estudado também pelo direito administrativo, mas muito pelo direito urbanístico no Brasil, que inclusive ganhou conceito próprio, princípios próprios. Hoje nós temos aí vários estudos sobre o direito urbanístico. A fundamentação aparece no artigo 24 e 182, que atribuem ao direito urbanístico o caráter de disciplina jurídica. Então, se tornou uma disciplina jurídica. A principal característica do plano diretor aparece na Constituição Federal, que acabou assinalando, sim, o direito urbanístico que foi definido para definir o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de todos. Nós temos, diante do plano diretor, a fundamentação e a fiscalização, normalmente ela ocorre pelo município, mas nós temos outros órgãos que podem ser criados, autarquias, para fiscalizar em diversas situações, principalmente ambientais. E quando nós falamos de fiscalização ambiental, é municipal, estadual e federal. O Supremo Tribunal Federal já esclareceu a matéria que o plano diretor é legítimo, sim, para que seja objeto de discussão até de interdição, quando não respeita o plano diretor. Também já declarou que é legítimo para a concretização da política de desenvolvimento e expansão urbana, de modo que é possível a criação de projetos urbanísticos de forma isolada e desvinculada do plano diretor. Então, eu posso ter o plano diretor e mesmo assim o município pode criar outras regras, outros regramentos, outras tipificações legais em relação ao convívio. Nós tivemos várias ações, objeto de discussão, que eu vou trazer para você, ações que foram julgadas inconstitucionais, entre elas algumas mais conhecidas, nós vamos conversar também. O artigo 182 da Constituição Federal trata que o plano diretor é obrigatório para toda cidade com mais de 20 mil habitantes. Então tem que ter o plano diretor em qualquer cidade acima de 20 mil habitantes. Tá? Essa é a regra do jogo para que possamos aqui regularizar esses imóveis com mais facilidade. O Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, que também é tratada, é uma lei federal e, portanto, é norma geral de direito urbanístico, também delineou o formato do plano diretor municipal. Tanto é que o artigo 39, e no material de apoio vai aparecer para você, prescreve que a propriedade urbana cumpre a função social, quando atende às exigências fundamentais da ordenação da cidade expressas no plano diretor. E isso acontece porque, assegurando o entendimento das necessidades das cidades, quanto à qualidade de vida, a justiça social e também o desenvolvimento das atividades econômicas. O plano diretor, lá no artigo 40 e seus incisos, isso aparece no parágrafo 1º do Estatuto da Cidade, é o instrumento de política de desenvolvimento e expansão, e isso é utilizado também por diversas procuradorias como fundamentação de suas peças. Então, também um assunto importante que merece também atenção. Anote aí também o artigo 28 e 29, também é importante você anotar o artigo 25, o artigo 28 e 29, ele é importante porque fala da outorga, da outorga para a utilização do plano diretor. Os instrumentos urbanísticos também previstos no Estatuto da Cidade, oneroso de direito de construir. Então, é importante, nós seguimos essa regra, chamada também por muitos código de obras, ou direito de construir. E o artigo 25, nós temos o direito de preempção, entre outros, pode ser aplicados concretamente caso haja planejamento urbano instituído por mecanismo do plano diretor, também é um regramento importante para que a gente possa desenvolver nossos estudos. Nós temos a obrigatoriedade, então, da edição do plano diretor, não tem jeito, não tem como fugir, sempre
que exista uma cidade com mais de 20 mil habitantes. Então, aparece lá no artigo 182 da Constituição Federal. Para os municípios em que o poder público queira impor obrigações ao proprietário de solo urbano não edificado ou subutilizado ou não utilizado, também entra nessa regra. Quero trazer para você aqui também, esse assunto é muito importante, a lei de parcelamento de solo. Tem a ver também com o nosso estudo de regularização de imóveis. Essa lei também é muito importante. A lei do parcelamento de solo urbano é a lei 6766 de 79, que posteriormente foi absorvida pela disposição constitucional também. Então também é uma lei que nos interessa dentro desse estudo. Relembrar essa lei, alguns pontos específicos, e entre esses pontos específicos também a parte de regularização de imóveis nos interessa, porque temos muitas vezes que usar como fundamento essa lei. O artigo 41 estabelece a obrigatoriedade, então, para cidades com mais de 20 mil habitantes, essa é a regra, não dá para fugir disso. Aí surge o trabalho também de quem trabalha nessa área de regularização administrativa, não é só prestar o serviço para o particular, para o leigo, mas também esse trabalho pode ser prestado para as prefeituras. Nós fomos contratados há uns 4 anos atrás, o professor prestou o serviço para que fosse feito um parecer e um alinhamento jurídico, né, em relação à criação de algumas normas específicas vinculadas ao plano diretor. Então foi um trabalho bem bacana, bem bonito, então eu trago para você também, que é importante. Lembra daquele julgado que eu falei que eu ia falar para você, constitucional? Merece atenção o acórdão do Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional a possibilidade do Estado de Goiás de fixar obrigatoriamente a edição do plano diretor para cidades com mais de 5 mil habitantes. Foi uma discussão muito grande, porque a regra, nós já sabemos, é 20 mil, e o Estado de Goiás quis criar uma regra própria, onde o Estado, as cidades, teriam que obedecer, teriam que seguir o plano diretor e seguir, criar normativas com pelo menos aí uma cidade superior a 5 mil habitantes, né? Na verdade, essa era o projeto inicial, que acabou tendo algumas alterações. Então, o que aconteceu? Acabou sendo julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, os municípios com número de habitantes entre 5 e 20 mil habitantes, era o objetivo dessa regra, era obrigar a inclusão, a criação do plano diretor, a respeitabilidade em relação às regras impostas, mas o Supremo derrubou. Tá? Então nós temos aí esse regramento. Também gostaria de falar para você que tem a parte criminal em relação ao plano diretor. E essa parte criminal, incorrendo o prefeito municipal em não obedecer essa regra do plano diretor, ele vai sofrer o crime de responsabilidade, que é instituído, tipificado inclusive no Decreto-Lei 2067, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos. Então também nós temos essa regra importante para discutir. Em relação às características desse plano diretor, eu trago para você que o plano diretor é uma lei municipal, devendo, portanto, ser aprovada pela Câmara Municipal e, via de regra, por 2/3 dos vereadores. E aí eu trago um exemplo, o artigo 87 da Lei Orgânica. Inclusive, Belo Horizonte, recentemente foi objeto de discussão. Eu trago como exemplo a nossa aula a nível Brasil, nossa aula é para todos os operadores do direito a nível Brasil. Eu trago exemplos de cidades e estados diferentes, tá bom? A Constituição Federal teve como intervenção e também intenção, de fato, vincular o planejamento urbano a um ato do Poder Legislativo do município. Então, também vamos deixar claro isso. Eu quero trazer o conceito aqui do professor Eli Lopes Meirelles. O plano diretor não pode ser dividido em várias leis esparsas, hein? Isso é um ponto importantíssimo. Já caiu em diversos concursos da magistratura, já caiu em concurso de cartório. Então o plano diretor não pode ser dividido em diversas leis esparsas, devendo respeitar o princípio da unicidade. Plano diretor é igual ao princípio da unicidade. Ou seja, não pode haver 2 planos diretores vigentes para o mesmo município, que isso daria uma bagunça total, né? Então existe uma proibição, uma vedação em relação a isso. O grande objetivo é não engessar o plano diretor em relação às outras normas urbanísticas previstas, mas também não pode criar um descompasso de um plano diretor, outro plano diretor, a gente não sabe qual seguir. Então, um ponto importante também, que eu queria trazer para você. E também é importante destacar também que as normas de parcelamento de solo, uso e ocupação do solo, não necessariamente devem ser disciplinadas apenas e exclusivamente pelo plano diretor, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso repetitivo, recurso geral, a determinados modos de aproveitamento do solo urbano, que pela sua singularidade podem ser destinadas à disciplina jurídica autônoma para os municípios. Tá? Então, regra importante também. Então, tratamos desse assunto com muito cuidado para poder ajudar você.
Legal, chegamos ao fim da nossa aula aqui, então fizemos um estudo muito bacana sobre a regularização administrativa, que nos interessa muito. Muitas vezes numa pós-graduação, ou muitas vezes na graduação, você não tem acesso a esse assunto, o que é uma regularização administrativa, como fazê-la, e aqui você tem esse embasamento legal para poder, de fato, conseguir ajudar o seu cliente, tá bom? Legal, fico contente aqui, mais uma aula com muito carinho para você. Continue estudando, continue aproveitando, parabéns pela pós-graduação. Participe, gente, eu peço a você que participe sim dos eventos. Toda hora que você entrar na plataforma ESO, tem eventos novos, gratuitos, vários eventos, vários ramos, segmentos diferentes. Então participe, é muito importante que você participe desses eventos. Algumas dicas importantes, participe também dos plantões de dúvidas. Os plantões são necessários, são temas atuais, temas importantes, vão fazer a diferença na sua vida. Essa pós da Escola Superuniversitária é a única pós que tem aula online e a aula ao vivo uma vez por mês com o professor, com o coordenador do curso ou outros professores. Então é muito legal, aproveite essa oportunidade. Você sempre vai saber dessa aula ao vivo com antecedência, então anota na sua agenda, não deixe de participar. Assista a aula no YouTube, na plataforma e não no YouTube, porque se você assistir no YouTube você não ganha a presença. Então assista a aula na plataforma. Você só pode pular para outra aula depois de 6 minutos, tem que assistir pelo menos 6 minutos, mas não fica pulando a aula. Assiste a aula completa, anota, isso é muito importante, volta, assiste de novo, isso que vai fazer a diferença na sua pós-graduação, tá? Então, muito importante isso. Detalhe, toda aula tem material de apoio. Material de apoio normalmente feito com muito carinho pelo professor, pela professora. Então, baixe esse material, faça a leitura desse material. Esse material é bem bacana, ele é complementar à aula também. Tanto é que também entra aí a oficina de prática. Então faça a leitura desses materiais, acesso a esses modelos, isso é muito importante, tá bom? Legal, traga suas dúvidas no plantão. Então no plantão de dúvida, o plantão de dúvida fica disponível, depois gravado para você, mas é muito importante, se possível, você acompanhar ele ao vivo, que você faz suas perguntas. Como funciona o plantão de dúvida? É ao vivo, horário pré-estabelecido, você será avisado sempre com antecedência, você sabe disso, já participou. Esse plantão de dúvida você pode fazer diversas perguntas de casos práticos, casos lá do seu escritório. Nós tivemos um plantão de dúvida recente que foi maravilhoso, vários procuradores, nós temos alunos procuradores, temos alunos aqui promotores de justiça, tem aluno oficial de cartório tem vários, né? Oficiais de cartório de registro civil, tabelião de notas, tem também registrador, temos alunos também aqui, muitos alunos advogados, escreventes, então isso é muito legal. Então as perguntas que são feitas são do dia a dia do cartório, do dia a dia da advocacia, do dia a dia da procuradoria. Então não perca essa oportunidade. Digita lá no Drive, Google Drive, né, ou no Word, depois você só copia a dúvida e joga lá no chat, tá bom? Todas as dúvidas vão ser sempre sanadas com muito carinho e muito respeito a você. Muito obrigado pela confiança, grande abraço, siga o professor nas redes sociais também e venha fazer as outras pós também. Não pare de estudar, termina essa pós, começa outra, não pare de estudar, estuda que a vida muda, tá bom? Um abraço e até a próxima.